Olá! No Curta TV de hoje, a gente vai mergulhar no universo da literatura. O cinema bebe dessa fonte desde sempre. E das páginas de livros já saíram, histórias que renderam filmes incríveis. Mas não são só os longas que se apoderam dos grandes autores, não. Muitos curtas já foram feitos a partir de obras literárias. O curta já visitou obras de mestres da literatura clássica como Machado de Assis, Guimarães Rosa e também de jovens autores que já escreveram sob a influência de um mundo regido pelo audiovisual. A gente vai conversar com diretores que mergulharam na nossa literatura para saber qual é o desafio de adaptar um conto ou um romance para o cinema. Além disso, hoje é dia de cineminha. Na sessão do Curta TV, você assiste ao filme Cada Um com Seu Cada Qual, da Flávia Castro. Legal esse título, né? O filme é singelo, uma graça e você não pode perder. O Curta TV começa agora. Fica aí. Desde o nascimento do cinema de ficção, que diretores do mundo inteiro têm recorrido à literatura para criar o roteiro dos seus filmes. Seja em adaptações ou em livres inspirações, o fato é que a fértil e às vezes polêmica relação entre cinema e literatura tem sido alimentada de bons filmes desde o início do século passado. Há quem diga que bons livros não dão bons filmes e há quem ache que os bons livros são sempre melhores que os filmes. Há controvérsias. Aqui no Brasil, grande parte dos escritores clássicos já teve a sua obra reinventada pelo cinema. Machado de Assis, Guimarães Rosa são alguns dos autores que mais renderam curtas para nossa cinematografia. O conto A Cartomante do Machado de Assis, por exemplo, já foi adaptado mais de uma vez para o curta-metragem. A mistura de suspense e romance e tragédia faz da história um roteiro pronto para ser filmado. Traidor, imoral. Este é o último aviso. Afaste-se de Rita. É um conto que é ambientado em meados do século XIX e ele cabe em qualquer época, porque fala basicamente daqueles arquétipos todos, né? É um triângulo amoroso que termina com tragédia, né? A obra machadiana tem essa característica muito cinematográfica, né? Embora tenha sido escrita antes do próprio surgimento do cinema. As obras de Guimarães Rosa também são uma fonte inesgotável para as adaptações cinematográficas, mesmo com toda a dificuldade que a literatura do mestre mineiro apresenta. Os roteiristas e diretores não resistem à beleza do universo de Rosa. Diretores como Roberto Santos, Glauber Rocha, Nelson Pereira dos Santos, entre outros, já adaptaram ou se inspiraram em romances e contos do autor. Eu estava em casa. O arraial sendo de todo tranquilo. Parou-me à porta o tropel. Um cavaleiro rente, frente à minha porta, equiparado, exato. Humberto Mauro foi um dos pioneiros do cinema aqui no Brasil. Entre os filmes que dirigiu está o curta Meus 8 Anos, realizado em 1955 para a série Brasilianas. O curta foi inspirado no poema homônimo do Casimiro de Abreu. Os versos falam das saudades da infância, da aurora da minha vida. O mestre Mauro retratou com beleza as lembranças singelas da infância bucólica no Brasil no começo do século XX. Lá no nosso site tem o filme na íntegra. Solta um trechinho só para você ver. Oh, que saudades que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Além dos clássicos da nossa literatura, escritores modernos também viraram tema e fonte para roteiros de curtas. A grande Clarice Lispector também foi mais de uma vez adaptada para o cinema. A sua obra profunda, com toques geniais de simbolismo, geraram filmes delicados e algumas vezes surrealistas. O diretor pernambucano Marcelo Gomes fez em Clandestina Felicidade um apanhado de vários contos do livro Felicidade Clandestina.
Já a diretora Nicole Algrante, que é sobrinha da escritora, adaptou o conto O Ovo e a Galinha do livro Laços de Família, no curta O Ovo. Primeiro, eu gostava muito do trabalho eu gosto muito do trabalho da Clarice Lispector. E eu fiquei muito impressionado com a importância da infância da Clarice, que ela passou no Recife, na vida dela. E tinha um conto dela que se chamava Felicidade Clandestina, que eu acho que ela narrava um pouco desse universo infantil. Então a gente meio que mesclou outros contos, outras passagens da biografia dela, ficcionou, né, a infância da Clarice Lispector no Recife, e por isso mesmo que a gente transformou Felicidade Clandestina num filme que chamava Clandestina Felicidade. Entre os autores da literatura moderna, o mineiro Luiz Vilela tem sido fonte constante de inspiração da obra do diretor Rafael Conde. Os curtas Françoise e Rua da Amargura são bons exemplos de belos filmes criados a partir desta parceria. Seus olhos úmidos, como duas metades de uma laranja partida. É bonito? Na verdade, o que me chamou atenção nesse caso, né, de trabalhar com literatura, foi o próprio texto, né, do Luiz, que é um texto que já vem num formato dramático, assim, ele é todo construído em cima de diálogos, de atores, diálogos. Então, de certa forma, um texto já bem próximo do que seria um roteiro, digamos assim, né. O que eu achei mais interessante foi o filme se passar justamente numa rodoviária, né, que é um lugar de muitas pessoas, de muitos encontros, para falar de solidão. Essa questão de fazer um filme, né, a partir de uma adaptação de uma obra, tem esses dois lados, né? Eu acho que é um lado que simplifica um pouco, a partir do momento que você já parte de um material pronto, de uma história, de uma dramaturgia toda pensada, né? E o livro já está lá pronto, a pesquisa, o personagem, né? Muito tempo que vocês não vinham. É verdade. Desde que eu mudei para o bairro, ninguém mais veio. Mas não é só através das adaptações que a nossa literatura é tema dos curtas, não. Os livros em si e a paixão pelas palavras também viraram roteiros de curtas de ficção e documentários. Dedicatórias perdidas no tempo, o universo das bibliotecas e a paixão de um homem simples pelos livros são a base para os curtas Dedicatórias, do Eduardo Weissmann, A Vingança da Bibliotecária, de Santiago Delape, e do documentário Homem-Livro, da Ana Azevedo. No documentário, a diretora retrata com poesia a paixão de um colecionador que reúne em sua pequena casa 42 mil livros em sua biblioteca improvisada. Tudo movido pela paixão que descobriu pelas palavras. O filme mostra muito essa tensão entre um espaço para ser humano, para uma família, que de repente foi invadido pelo objeto livro, de forma excessiva e um pouco obsessiva. Eu faço documentário, mas todos os meus documentários têm roteiro, todos seguem um arco dramatúrgico. Saber ler o hábito de ler, nos ensina também os caminhos da dramaturgia, né? Inconscientemente você vai recebendo todos os ensinamentos de dramaturgia lendo. Você sabia que o escritor Fernando Sabino dirigiu mais de 10 curtas-metragens? Na verdade, o grande autor mineiro tinha uma grande paixão pelo cinema. E entre uma obra-prima e outra, ele filmou curtas que ficaram para a história do curta-metragem brasileiro. Um dos curtas do Fernando Sabino é Veredas de Minas, um passeio pela obra de Guimarães Rosa que o Sabino dirigiu em parceria com o também mineiro Davi Neves. A série, intitulada Encontros Marcados com Fernando Sabino, tem curtas memoráveis como O Habitante de Passárgada, que fala da obra do genial Manuel Bandeira. O pacote com os 10 curtas foi lançado em DVD em 2007, mas você pode assistir a alguns filmes no nosso site. É um achado da web. Aproveita porque são lindos. O do Carlos Drummond de Andrade, então, olha, é muito legal. Entra lá. Então é isso, o programa de hoje fica por aqui, mas entra lá no nosso site e conta pra gente o que você tá achando do Curta TV, dá aí as suas sugestões, diga o que você gostaria de ver aqui no programa, vai lá. É isso aí, a gente se vê. Tchau.